Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do verso 25 em diante. Eu peço desculpas não poder reconhecer muita gente que está muito distante. De perto, eu preciso de óculos. De longe, eu preciso de óculos. Mas eu não gosto de óculos. Mas eu tenho que usar óculos, na verdade. Então, mas a todos que estão conosco, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Temos o irmão Vitor e temos a irmã Solange, que são os pais, os avós, digo avós de Sara e de Noah, não é verdade? São os pais do nosso querido irmão Marcelo, os sogros de Rosana, nossa irmã Rosana. Sejam sempre bem-vindos. Alegria tê-los conosco aqui. Nós queremos também anunciar com muita alegria que no dia 1º de maio, o primeiro domingo de maio, nós vamos ter batismos na nossa igreja. Nossa irmã Jéssica, onde já começou essa semana um PGM, já tomou a decisão do batismo e tem confirmado isso comigo, confirmou isso comigo mais uma vez hoje. E nós pedimos à igreja que ore por ela, pela família dela. Ela está presente, não é verdade? Ah lá, a irmã Jéssica está aí, amém. Deus te abençoe, irmã Jéssica. E pelos filhos dela, é o Josué e a Sofia. É o filho e a filha dela, que Deus possa abençoar. E o esposo dela se chama Washington. Certamente é uma pessoa extraordinária, tem que ser. Então, nós estamos muito felizes com tudo isso. Então, Lucas capítulo 10, do verso 25 em diante. A irmã Natália, que está conosco aqui, esposa de Kevin, se tornou membro da nossa igreja, quinta-feira passada, e Evelyn também, a irmã de Kevin. E a irmã Simone já é membro da nossa igreja, foi efetivada, ativada mais uma vez. Que bom vê-los aqui conosco nesta noite. Capítulo 10 de Lucas, do verso 25 em diante. Vamos falar sobre compaixão. Que bom que o texto está sendo projetado. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vamos fazer uma pausazinha nesse versículo 25, por favor. Então, Jesus estava ensinando, os discípulos, os ouvintes estavam assentados. De repente, um doutor da lei se coloca em pé. A tradição judaica, até hoje, nos ensina isso, que quando um aluno vai falar com o professor, ele precisa se colocar de pé. E ele não deve olhar no olho do professor. Tem que baixar a cabeça. Tem que ter esse gesto de humildade, de quebrantamento. Na Coreia do Sul, onde eu já estive pregando e visitando vários lugares, inclusive escolas, ainda é assim. Lá é assim. Os professores, os alunos mostram esse respeito pelo mestre. Então, quando a gente vai lendo o Novo Testamento, a gente vai encontrando estes ensinamentos daquele tempo. Basta você pesquisar e estudar cada palavra, cada detalhe, e vai ficando impressionado com isso. Então, esse doutor da lei, esse homem era uma autoridade na lei, principalmente na lei de Moisés, o que significa dizer nos 5 primeiros livros da Bíblia. Normalmente, quando nós encontramos no Novo Testamento lei, se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia, porque os 5 primeiros livros da Bíblia era considerado uma unidade
que era chamada de lei, de Torá no hebraico, que é lei, a lei de Moisés, a lei, ou simplesmente a lei. Então, este homem é uma autoridade na lei de Moisés. E há mais de 600 leis, segundo os rabinos, até hoje, as autoridades judaicas. Quase 700 leis, menos de 700. Então, ele, esse doutor na lei, ele se levanta, ele mostra respeito para com Jesus ao se levantar. Mas o texto bíblico diz que ele estava perguntando Jesus para tentar Jesus, para ver Jesus tropeçando e para acusar Jesus de tropeço, de mal interpretação da lei, de abuso da lei e de entregá-lo às autoridades religiosas para ser condenado. Então, esse era um homem hipócrita, que parecia uma coisa, mas no fundo era outra coisa. Mas a Bíblia nos diz que Deus sonda o nosso coração, Ele valoriza o nosso interior e não o nosso exterior. Nós precisamos parecer bons, mas não apenas parecer bons, mas não apenas isso. Precisamos ser bons. Precisamos não apenas parecer luz, mas precisamos ser luz. Eu vou abrir um parênteses aqui, que eu estou vendo aqui também a dona Lúcia, esposa do irmão Luiz, e que alegria vê-la. Que Deus abençoe a senhora. Poucos dias atrás ela fez aniversário, né? E a neta dela, Julinha, já me perguntou várias vezes, que já tem 9 anos, que quer se batizar. Então nós oremos por ela, por Julinha, por dona Lúcia. Muito bem, fechei os parênteses, vamos voltar aqui então ao texto bíblico. Versículo 26, então. E ele lhe disse, não, então, o versículo 26, ele pergunta para Jesus: que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus, depois de ouvir a pergunta, devolve a pergunta para ele. O que está escrito na lei? Como você a lê, ou como tu lês? Olha que inteligência de Jesus. A pergunta era fácil ou era difícil? Era difícil. Certamente Jesus sabia responder. Mas Jesus, ao invés de responder a pergunta, pergunta para ele assim, para esse doutor da lei: você é o doutor da lei? Você é a autoridade? Você é o teólogo? Você formou no seminário? Hoje diríamos isso, né? O que você diz? Você que é autoridade? Você que conhece o grego e o hebraico? Você que conhece o Antigo e o Novo Testamento? O que você diz? Como você interpreta? Jesus, então, nos ensina aqui como lidar com todo tipo de aluno, com todo tipo de pessoas. E Jesus nos ensina a não nos precipitarmos a dar respostas, mesmo quando nós as temos. Nos ensina a perguntar às pessoas: o que você pensa sobre esse assunto? Já que você está me perguntando. Qual é a sua visão? Qual é a sua opinião? Não poucas vezes, pessoas vieram me perguntar coisas, e eu as perguntei: qual é a sua visão desse assunto? E a pessoa falou um bom tempo para mim sobre o que ela pensava. E eu cheguei à conclusão que, na verdade, ela não precisava de minha resposta. Ela já tinha a ideia dela formada sobre aquele assunto. Eu não tinha o que falar para ela mais. Ela, na verdade, não queria saber a minha resposta. Ela queria saber se eu concordava com o pensamento dela, na verdade. Eu discordava do pensamento de muitas dessas pessoas, mas não emiti meu pensamento. Porque percebi que essa não era a atitude. Só não queria aprender coisa alguma, na verdade. Ela queria se estabelecer o pensamento dela diante de mim, dizer o que ela pensava, pensar que é assim que tem que ser.
bom, que bom. Bem, isso tudo Jesus nos ensina, na verdade. Versículo 27. E respondendo o doutor na lei, o teólogo, a autoridade religiosa em Israel, disse para Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Ele está citando Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5. Está citando a Torá, está citando a lei. Ele conhecia a lei, está citando a Bíblia. Versículo seguinte. E disse-lhe, por favor, volte um pouquinho atrás. E ao teu próximo como? Aí já está citando Levítico, capítulo 19. Então, esse homem, ele conhece a lei. Então, ele está citando Deuteronômio, capítulo 6, 4 e 5, e Levítico 19, 18 e 34. Então, ele está citando esses dois textos da lei, da Torá. Vamos fazer uma pausa aqui, né? Porque esse homem está citando, vou explicar um pouquinho esse texto aqui para os irmãos que amam a Bíblia, que querem estudar a Bíblia, querem conhecer a palavra de Deus. Nós encontramos esse texto, esse texto bíblico de Deuteronômio e de Levítico, nos lábios de Jesus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus, quando autoridades religiosas, e eu creio que foram outras, não esta, chegaram perto de Jesus e perguntaram, qual é o mais importante dos mandamentos? Qual é o maior de todos? E Jesus respondeu, não perguntou as pessoas que estavam lhe perguntando, não respondeu a pergunta com a outra pergunta. Jesus respondeu de pronto, que o maior de todos os mandamentos, o mais importante de todos é este, amar a Deus de todo o coração, toda a força, e ao próximo. Mas esse homem está fazendo uma pergunta diferente. Esse homem está perguntando, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Uma pergunta diferente. E esse homem, então, dá a resposta. Essa resposta para Jesus, que Jesus deu para outras perguntas, não para esta pergunta. Não para esta pergunta. Versículo 28 agora, por favor. Então, Jesus disse para ele, olha, respondeste bem, faz isto e viverás. Fazer isto, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, é o que nós precisamos fazer. Mas nós não conseguimos fazer com as nossas próprias forças. Nós precisamos de Deus, da graça de Jesus. Na verdade, se nós pudéssemos fazer isso com os nossos próprios recursos e vivermos e termos a vida eterna, Jesus não precisaria morrer por nós na cruz. A Bíblia nos ensina, de capa a capa, que a salvação é pela fé. É a confiança no que Deus é e naquilo que Deus faz. E não naquilo que nós fazemos. A nossa salvação não é produto da nossa obediência, porque nós somos desobedientes. Nós erramos, nós falhamos, nós não conseguimos amar a Deus como nós deveríamos amar, e nós não conseguimos amar ao próximo como nós deveríamos amar, nós falhamos nisso. E por isso nós precisamos da graça de Deus. Então, Deus nos declara justos, justificados, não por causa daquilo que nós fazemos, não por causa da nossa obediência, ou da minha, ou da sua,
mas por causa da obediência do Filho dele, Jesus, que morreu por nós, em nosso lugar. A nossa justiça vem de Deus, vem de Jesus. Quando nós lemos livro, carta aos Romanos, por exemplo, capítulo 3, nós somos justificados gratuitamente, pela graça de Deus, por meio da fé nesta graça, nesse amor de Deus. Então, Jesus, na verdade, está dizendo aqui, você disse que sim, então faça isso, e você viverá. Mas como esse homem era incapaz de fazer isso, certamente ele não iria fazer isso, e não iria viver, não iria viver. Né? Muito bem. Versículo seguinte, por favor. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, quem é o meu próximo? Esse homem, ele quer se justificar, quer explicar por que ele fez a pergunta, ele quer se explicar por que ele deu essa resposta, ele quer talvez se explicar por que ele não consegue cumprir esse mandamento que ele mesmo conhece, ele quer se explicar, ele quer se justificar. Muito parecido conosco, não? Que nós estamos sempre querendo justificar. Por que eu não amo o meu próximo como eu deveria amar? Por que eu não cumpro esse mandamento? Na verdade, eu tenho um problema aqui. Eu não sei quem é o meu, eu não sei quem é o meu próximo. Se eu não cumpro essa lei de Deus, se eu não cumpro essa palavra de Deus, na verdade, porque essa é a razão aqui. Então, ele está explicando, possivelmente para Jesus ali, a sua incapacidade de cumprir aqueles mandamentos. Versículo seguinte. E respondendo Jesus disse, aí Jesus conta a história que todos nós conhecemos. A história conhecida como o quê? O bom samaritano. Essa é a história, eu acho que essa parábola que Jesus contou, essa história, é a mais conhecida história das parábolas de Jesus. Não apenas por crentes, até não crentes conhecem essa história. Concordam comigo? Não é isso mesmo? Tem pessoas que não são crentes e que conhecem a história do bom samaritano. Então Jesus contou essa história. Mas eu queria mostrar para os irmãos um pouco sobre o contexto dessa história. Essa história surge dentro desse contexto. Um homem que quer saber como herdar a vida eterna. Um homem que quer saber quem é o meu próximo. Quem é o meu próximo? Quem é que eu devo amar? Eu sei que eu tenho que amar a Deus. E quando a Bíblia diz, e quando a lei diz que eu tenho que amar o meu próximo também, quem é esse meu próximo? Quem é o meu próximo? Então Jesus conta a história para explicar para esse homem, para mim e para você, quem é o nosso próximo. Essa história é uma das mais lindas. Né? Então Jesus diz que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, você pode ver isso no Google, no mapa da Palestina, no mapa de Israel. A Palestina está no ponto mais alto. Jerusalém está no ponto mais alto. Todo mundo que sai de Jerusalém, desce. Todo mundo que vai para Jerusalém, sobe. Jerusalém na Bíblia é a mesma coisa que Sião. Quem vem para Sião, sobe. Quem sai de Sião, desce. Não é isso. Não é isso. Não é mesmo nome. Né? Então diz que descia uma pessoa de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, se retiraram, deixando meio morto. Vamos parar um pouquinho. Eu não sei se alguém tem a Bíblia aí, que despojaram, tiraram a sua roupa, alguma coisa. Alguém tem essa versão aí, essa tradução? De que ele despiram-no, tiraram a roupa dele? Ninguém tem, né? Mas essa é a ideia. Essa é a ideia. Esse homem ficou machucado, ficou sem as suas posses, inclusive roupa. Esse homem ficou lá caído, meio morto. Versículo seguinte. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. Então Jesus conta para esse doutor na lei que um sacerdote, um pastor,
um padre, um diácono, uma autoridade religiosa. Passou por ali, mas passou de largo, passou de longe, não se envolveu. Certamente, o ouvinte de Jesus esperaria que o sacerdote socorresse a pessoa ou não? Sim, certamente. Versículo seguinte. E de igual modo, também um levita. Um levita é um religioso também. Talvez um cantor, uma cantora, um instrumentista, um irmão que trabalha na igreja também. Que tem uns chamados para trabalhar na igreja em alguma área. Esse levita, quando chegou lá e viu a pessoa, também passou longe. Não? Versículo seguinte. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, ao pé do homem que estava quase morto, despido, e vendo, moveu-se de quê? Qual é o tema de nossa missão, de missões? Como é que é o tema? Viva a compaixão. Quem é que está vivendo a compaixão aí nessa história? É a pessoa que o doutor da lei menos esperava, menos poderia imaginar que fosse viver Será um desastre em São Pedro da Aldeia, para nós e para Deus, se nós que aqui estamos, aqui nessa cidade, outros revelarem compaixão, menos nós. Menos nós. Este é o escândalo. Esse é o risco. Será que eu que vou à igreja, que prego a palavra, que canto a palavra, que toco, que ministro, que trabalho em alguma área, será que eu estou revelando, será que eu estou vivendo compaixão? Ou será que é uma pessoa, não vou dizer quem que nós poderíamos, é a pessoa que você talvez pense que não tem compaixão nenhuma, é que está revelando compaixão aí fora, na verdade. Vamos parar um pouquinho aqui para entender melhor isso. O samaritano era a pessoa mais odiada pelo doutor da lei. Mais desprezada, mais rotulada, mais estigmatizada. Quem é que nós estigmatizamos aí fora no mundo? Quem é que nós estigmatizamos na sociedade do Brasil? Quem é que nós consideramos um lixo, uma pessoa que não é de Deus? Quem é que nós consideramos isso? Jesus está falando sobre essa pessoa. Primeiro, a coragem de Jesus em falar isso. Os judeus não falavam, nem falavam essa palavra. Nem falavam essa palavra. De tão horror que eles tinham com essas pessoas. E Jesus fala na cara desse doutor da lei. Sabe quem mostrou compaixão? Foi um samaritano, doutor na lei, teólogo. Foi um samaritano. Jesus está nos convidando a pensar, na verdade. O que nos impede de mostrar misericórdia, compaixão? O que está nos impedindo? A quem que devemos mostrar compaixão? Naquele tempo, na Palestina, ali em Israel, haviam pessoas que falavam várias línguas. Tinha pessoas que falavam hebraico, tinham pessoas, os camponeses simples, falavam aramaico, os mais pobres, que era muito parecida com o hebraico. Tinham pessoas que falavam grego, tinham pessoas que falavam latim, era a língua do Império Romano. Tinham pessoas que falavam até fenício, siríaco. Quando você estuda as línguas faladas, pode pesquisar isso.
no primeiro século, na Palestina, vai ficar maravilhado. O judeu que passou ali perto não tinha como saber qual a língua que esse homem falava. Não, ele fala hebraico, eu posso me aproximar dele. Fala aramaico, possivelmente é um judeu. Mas não tinha como. Esse homem não tinha roupa, parecia morto, tinha os rituais judaicos, ele poderia se contaminar se tocasse no morto. Todas essas coisas. Só tinha um pedaço de carne ali. Um homem ferido, parecendo morto. Então Jesus diz que esse samaritano, ele chega perto dessa pessoa, respeita a dignidade dessa pessoa, sem saber que língua que ele falava, de que etnia ele era, de que nacionalidade ele era, qual o status social dele, qual era a religião dele. Então Jesus Cristo está nos ensinando com essa parábola quais são os limites, as fronteiras para agirmos com quê? Com compaixão. Quais são as fronteiras? Infinitas. A todos os seres humanos, independente da língua, da nacionalidade, da etnia, do status social. Na verdade, meus irmãos, era isso que eu queria passar para os irmãos. Em síntese, é isto. Em síntese, o que eu queria dizer para você que está aqui é que Jesus ama você. E a compaixão de Jesus alcança você. O versículo seguinte diz o quê? E aproximando-se, diz-nos o texto bíblico, que o samaritano atou-lhe as feridas, né? Esse homem que estava ali despido, maltratado, ele chega ali e cuida das feridas, aplica azeite, vinho, os recursos medicinais daquele tempo para esse fim. Ele usa isso, e pondo sobre a sua cavalgadura, ele vai a pé, e agora o homem ferido na sua cavalgadura, e ele leva-o para uma estalagem. Agora esse homem anda a pé. E chega lá na estalagem, ele pede que o dono da estalagem cuide desse homem moribundo, desse homem ferido. Versículo seguinte. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, 2 denários, equivalente mais ou menos ao cuidado, cerca de 2 semanas de estadia naquela pousada ali. E disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Sabe de uma coisa, irmãos? Sabe de uma coisa? Este samaritano é Jesus. Não literalmente, mas de verdade é Jesus. É Ele que alcança com a sua compaixão a todos, independentes de etnia, da condição miserável em que se encontra. É Ele que não recusa, que não sai fora, que vai ao encontro. É Ele que paga tudo. E o contexto que Lucas conta esta história, irmãos, é quando Jesus está caminhando para Jerusalém, para pagar tudo, para morrer por nós, para revelar compaixão sem medidas. Jesus está sempre presente de maneira plena e profunda em cada texto dele. A pena que às vezes somos cegos e não conseguimos vê-lo. Mas ele está lá. Ele pode ser odiado pelos religiosos, como era. Pelo doutor da lei,
pelo saduceu, pelo levita, era odiado também pelas autoridades políticas. Mas a compaixão dele é assim. E no final desse texto, próximo versículo, Jesus volta a pergunta para o doutor da lei. E aí? Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Que coisa. Jesus, o homem começa com a pergunta, mas ele precisa sair com perguntas, ele que tem que dar respostas. Ele que tem que dar respostas. Eu pergunto para você, você tem mostrado compaixão? Para quem você tem mostrado compaixão? Só para os familiares? É importante mostrar compaixão na família, mas e para aquelas pessoas que pensam diferente de você? Você mostra compaixão? Ou você começa a boicotar, criticar, perseguir, julgar, condenar? Ou mostra graça? Qual é a sua atitude? Você é Cristo também? Pedro diz na sua primeira carta que Jesus padeceu por nós para que nos desse o exemplo, para que fizéssemos a mesma coisa em favor dos outros. Versículo seguinte, por favor. E ele disse, o samaritano, foi isso que ele respondeu? Não. Ele não fala, samaritano é uma palavra suja, ele se recusa a dizer isso. Tal é a discriminação dele, tal é o ódio dele, tal é a atitude hostil dele em relação ao samaritano. Ele responde que usou de compaixão, que usou de misericórdia para com ele. Jesus disse, então você vai e faça da mesma maneira, mostre compaixão. Queria encorajar você nesta noite que está aqui, primeiro a receber a compaixão de Deus, receber o amor de Deus. Eu não sei que coisas erradas você tem feito na vida até hoje, mas sabe de uma coisa? Onde abundou o pecado, diz-nos a Bíblia, exato, a graça de Deus é maior do que o seu pecado. Jesus ama você, Jesus perdoa você. Diga para Jesus, eu tenho errado, tenha misericórdia de mim. Perdão, Senhor, perdão, perdão. E Ele vai perdoar você. Faça isso. Para que você possa também perdoar os outros, mostrar compaixão com os outros. Quando a gente conhece a compaixão de Deus, a gente fica envergonhado em não mostrar compaixão para os outros. Quem sou eu para não mostrar compaixão pelos outros, diante da compaixão que Deus tem mostrado por mim? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Obrigado a Deus pela tua compaixão para conosco. Ajuda-nos a termos compaixão, a revelarmos compaixão, a vivermos compaixão. Em nome de Jesus. Amém.